Caiu! Vamos de volta aqui à live. Já fizemos 1 hora de live, né? Então o Instagram nos corta o barato, né? Vinícius, Fred, Geraldo, Diogo Montilla, só galera gente boa, Ivan, Ronan, Pedro Teixeira Lacerda, Fabato, peraí, Fabato chegou aqui. Vamos nós. Desculpa aí, gente, caímos, mas vamos voltar. Raquel Sepúlveda, meu amor, como é que você tá? Manda Felipe Mazzoni. O boi de corte virou vaca, a carne é fraca, é isso aí. Por isso que caiu a live, né? Viu? 1 hora, Gustavo, de live direto, sem um balanço. Que maravilha, hein? Que maravilha. A internet de Isabel tá boa. Galera, não caiu a live, não caiu. Demorou 1 horinha, nós fomos tirados e voltamos agora. Abrimos a sala novamente, porque ainda temos muito a tratar. Na verdade, caiu porque ia chegar no Salgueiro. E o Gustavo ficou nervoso e tal. Ele até balançou o microfone, lá, o telefone, entendeu? Olha aí. Vamos chegar nele então ou vamos falar mais da Estácio? Acho que já deu, Pode. né? Vamos terminar, Estácio. Se você tiver mais alguma coisa, eu só quero registrar aqui esse último carro que você falou, Fabato, da Estácio, que era o boi de corte, né? Que tinham as vaquinhas maravilhosas, entre elas a Samile Cunha. Vanúbia Close está assistindo a gente, que é aluno do Samuel Abrantes. Samile, que é irmã do Samuel, né? E que desfila maravilhosamente naquela alegoria lá, coordenando todas as caricatas que estão naquela alegoria. João Vitor Araújo! Salve João, carnavalesco maravilhoso. Agora que eu vim falar com o Wagner, que não tinha dado boa noite para ele. Wagner, querido, beijão, tudo de bom aí. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos então para os acadêmicos do Salgueiro. Já tinha amanhecido, a Estácio desfilou metade noite, metade com dia claro. E o Salgueirão, lindo, maravilhoso na época. O Salgueiro vinha de uns anos 80 bem complicado, com muita falta de grana, a gente sabe disso. E de repente começa a pintar uma graninha a mais no patronato, quando há a transferência do Miro Garcia da Vila Isabel, onde ele começou, para os acadêmicos do Salgueiro. E o Salgueiro entra com esse enredo em busca do ouro que tem, para mim, eu acho que um dos abre-alas que mais me impactam e mais me marcam, pequenininho olhando. Eu achava aquilo um barato, um letreirão, um moedão, que quando a gente olha as fotos via que era pequenininho, era um abre-alas pequeno, que na época parecia gigante. Conta para mim, Gustavo, os bastidores, os detalhes, como é que se deu a construção daquele desfile que eu considero muito marcante, porque acho que já remarca mesmo a fase da volta da escolona depois de ficar com problemas financeiros. O Salgueiro que entra, né, numa fase mais madura, vamos dizer assim. O desfile de 87 teve muito problema com relação à saída das alegorias. As alegorias eram... o Salgueiro em 87 deu um passo muito maior do que a própria perna, na questão de alegorias, porque, para quem não sabe, assim, teve uma alegoria do Salgueiro em 87 que não desfilou e outra que se quebrou no meio e precisou ser remendada toda na concentração. A alegoria mais bonita do desfile de 87 não desfilou do Salgueiro, que era o Carro da Luz, que acabou ficando no barracão mesmo, que se quebrou todo. Em 88, o Salgueiro entra com uma certa maturidade já, com a grana do Miro Garcia, que eles optaram por fazer um desfile mais enxuto, né, com relação a alegorias, mas com o Mário Monteiro à frente do enredo e de alegorias, e o Chico Espinosa com a questão de figurinos, né? Então, o Salgueiro entra muito bem apresentado. Aquele abre-alas que você falou, das mulatas 18 quilates e tudo, quicando no carro, arrebentando, aquilo tudo, o movimento das composições do abre-alas, ele é parte da alegoria. E aquela moeda giratória, aquilo é uma das imagens da nossa infância, né? Quem viu aquela alegoria na época ficou com aquilo na retina. Engraçado que atualmente nós temos carros maiores, e às vezes, enfim, com tecnologia mais apurada, mas eu acho que falta o sentido da imagem icônica. Eu acho que os carnavalescos, no geral, eles acabam exagerando, poluindo, e é difícil você ter aquela imagem que fica. Tipo, a estrela do Vira Virou, a moeda do Salgueiro, o trenzinho caipira do Estácio de Sá. Então, assim, é aquela fase do simbólico. Eles operam no campo do simbólico, a coisa icônica,
de uma forma única, né? É muito impressionante aquele desfile, Gustavo. É a primeira vez da dupla, né? Mário Monteiro e Chico Espinosa, né? O Mário Monteiro que tinha já ajudado o Salgueiro em 86, né? Tinha dado uma mão na escola, né? Para que o carnaval saísse. Em 88 ele vai e assume o carnaval salgueirense, né? Com o Chico Espinosa. Houve uma desavença, né? Do Chico também com relação ao seu Miro na concentração. Os dois tiveram um arranca-rabo lá que não foi legal, acabou definindo a saída deles, além de tudo também do convite da Unidos da Tijuca para fazer o carnaval de 89. Mas voltando a 88, primeiro o Salgueiro começa com uma baita comissão de frente. Pô, uma comissão de frente tem Ney Lopes como um dos integrantes, já é para você começar com muita moral, né? Sim. Ney Lopes, que é um dos grandes intelectuais do país, né? Que são grandes pensadores, etc. E aí você tem uma velha guarda de respeito abrindo o desfile e um desfile muito bem montado do ponto de vista de enredo, né? Pega o eixo, o assunto ouro e vai se destrinchando nisso. Eu acho que falta, às vezes, um pouco de dourado naquele desfile. Ele começa muito bem, depois ele vai pelo vermelho e branco, tem um carro muito bonito das colunas gregas, né? E tudo, fala do mito de Midas, aquela coisa toda. E vai se descortinando esse tema do ouro. Aí vem o ouro verde, por exemplo, que é o café, a questão da escravidão, como os escravizados trabalhavam nas lavouras, aquela coisa toda, tinham toda aquela cenografia. Tem um carro muito bonito naquele desfile, que é o carro do Tumbeiro, né? Que é um navio negreiro com os porões aparentes, né? Aquilo mostra como se fossem os porões do navio negreiro, que é uma solução cenográfica fantástica. E falar em cenografia, falar de Mário Monteiro, que é um craque com relação a essa questão de cenografia e com relação à questão de economia de informação. Os carros deles são diretos, os carros deles do Mário Monteiro são diretos. E uma prova disso, Fabato, foi a grande polêmica que teve do ano, a grande luta que ia ter a Serra Pelada do Salgueiro contra a Serra Pelada da Mocidade. No mesmo dia. No mesmo dia. E aí ficou aquela batalha, pô, qual é a Serra Pelada mais bonita? Eu não sei o que vocês estão achando aí. Para vocês, qual é a Serra Pelada mais bonita? Da Mocidade ou a do Salgueiro? A do Salgueiro ganhou, na minha visão. Eu A do Salgueiro. acho que a do Salgueiro era bem, bem mais legal. O interessante, né, Gustavo, é que aquilo, para mim, marca também alguns casamentos que eu acho que, para muita gente nos anos 90, pareciam pitorescos, mas eu acho que o Richa, por exemplo, cantando no Salgueiro, como ele tinha a ver com aquele microfone, e depois isso se perde para a turma que começa a ouvir nos anos 90. Mas ele era grandes carnavais no Salgueiro cantando, e numa época que ele também era de fato o grande Pavarotti do samba, né? Ele puxou muito bem, né, aquele samba. Puxou muito bem e se cristalizando cada vez mais o Richa, que foi uma aposta da Elizabeth Nunes, presidente do Salgueiro na época, né? Tanto é que eles chamam sempre até hoje ela de madrinha, né? Ela que apostou nele e que a gente deve o talento, essa descoberta ao Salgueiro e Elizabeth Nunes, né? Então é bom, o próprio Richa atribui isso. Então devemos isso ao Salgueiro e também ao ouvido apurado de Elizabeth Nunes, né? E aí tem uma questão, por exemplo, que bateu, por exemplo, o samba o samba é uma junção. Não sei, acho que muita gente sabe disso, mas o samba é uma junção, né? E as pessoas contam que a disputa daquele ano do Salgueiro também foi espetacular. Que tinha uma das parcerias de um dos sambas que ganhou, que dizia Xangô todo banhado em ouro. O Xangô do Salgueiro, Júlio Machado, ele vinha em cima do tripé durante a disputa. A parceria fez uma alegoria para ele, ele entrava glorioso. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, volta, volta, volta. Pronto. Volta. Tá me ouvindo, Fabá? Tô te ouvindo bem. E aí, com relação ao samba, né, e o Xangô entrava em glória na quadra, o povo vinha abaixo, foi uma disputa muito acirrada e acabou dando o... Pessoal que tá ouvindo o Gustavo, a conexão dele dessa vez que tá ruim. Não sei Não, se é a pessoal... sua, Fabá, também. A minha tá ruim? Ou é a minha? É a tua, Fabato. Para mim. Então Eu tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo o Fabato bem? Eu tô ouvindo bem.
Eu tô ouvindo bem. Eu não tô. Para mim você tá. Eu vou. Então, me chama de novo. Me chama de novo. Me chama de novo. Vou só chamar o Fabato, remover o Fabato e vou chamá-lo aqui novamente, galera, para a gente não perder aqui a conexão, né? A gente estava ouvindo ele bem, mas agora eu vou chamar aqui ele de novo. Espera aí, deixa eu ver como é que eu chamei aqui, espera aí. Já vem ele daqui a pouco, né? Paulinho Vieira, meu amigo, meu irmão, obrigado aí pela presença aí, lá vem o Fabato de novo. Voltei. Diogo, um Voltei. abraço, meu amigo. Não, engraçado, eu não apareceu que eu tinha caído. Né? Eu não acho que eu não caí, houve uma desconexão aqui. Esse pessoal falando do Salgueiro, entendeu? A gente se desconecta nessa hora. E aí, só para a gente não perder o fio e aproveitar aqui o tempo, Fabato, esse samba que é uma junção, etc., e ele acabou não ganhando boas notas, né? O Salgueiro não ganhou boas notas em samba, e o Salgueiro tira 4 notas 9 em bateria, o que foi uma tragédia para o Mestre Louro, né? Então não foi um ano feliz para o Mestre Louro e para a bateria do Salgueiro, mas que ao mesmo tempo foi um ano que tive muita afirmação para o Salgueiro. Como eu falei, o Salgueiro foi o dono do domingo. O Salgueiro foi a quarta colocada na classificação final, foi a escola mais bem classificada no domingo de carnaval. Um carnaval muito feliz, assim. As pessoas É. gostam muito daquele desfile. E um samba que tem uns errinhos de português ali, a gente. Estamos francos, foi um ano em que a segunda de carnaval foi muito violenta, no bom sentido da palavra, né? A segunda-feira ali foi um sorteio bem grato, porque acabou que as grandes escolas que fariam história naquele ano, de fato, caíram na segunda-feira, tanto que nós nem pulamos ninguém para deixar para o final, a gente conseguiu passar por todas elas. Mandar um beijo aqui para o Mauro Quintais, o grande Mauro Quintais, carnavalesco mais do que talentoso e amado, que está aqui assistindo a nossa live. Grande Mauro, Gustavo escreveu muitas sinopses do Mauro. O Mauro que também agora se aventura nessa função de Jô Soares com Quintas com Quintais. Eu tive a honra de participar do Quintas com Quintais. Beijão, Mauro. Você faz falta no Carnaval do Rio de Janeiro, seu Mauro Quintais. Sei que você está com uma carreira muito bacana em São Paulo, mas a gente sente muito a sua falta, né, Gustavo? É isso, cara. A gente volta logo para o Rio também, faz teu trabalho também em São Paulo, que a gente sente falta realmente, como você falou, Fabato. Vamos então fechar o domingo com aquele samba da Portela, daquele famoso enredo que não dizia nada com coisa alguma, uma maconha mal fumada também. Podemos classificar como maconha mal fumada numa boa, que é o Na Lenda Carioca, Os Sonhos do Vice-Rei, com o famoso refrão do briga, eu quero briga, hoje eu venho reclamar. Reclamar. Que há? Essa praça ainda é minha, eu também estou fominha. Jacaré vem me abraçar, eu quero. O que foi aqui? Gustavo, eu vou ser muito honesto, ok? Muito honesto. Normalmente eu digo dos filmes iranianos que eu não entendo na Avenida. Tem muitos filmes iranianos que eu não entendo na Avenida, como Beija-Flor 19, que para mim é um filme iraniano ruim. Eu não entendo. Defina o que é o filme iraniano ruim da Portela de 88. Até hoje eu não lembro, mas gosto do samba. Samba de criança, samba de faxina, samba para fazer faxina. Suzana, musa deste mar de lama. Conta um pouquinho o que era o enredo da Portela de 88. Assim, é difícil, né? O samba, eu vou falar mais, não vou falar nem o que era o enredo, porque fala do vice-rei, acho que se o nome dele agora, por favor, portelenses me ajudem. Doel tá aí, Doel tá aí. Alô, Ira de Monange, Doel, dá ajuda. Vai lá, Ira de Monange, ajuda a gente aí. Aí, você tinha o Raquel vice-rei. Sepúlveda também. Raquel também tá. Outra que pode ajudar, portelense. Vai lá, Guga, te pedi desculpa. Carnaval do Geraldo Cavalcante, né, com alegorias muito pequenas, né, que você tinha quase os alegorias da Portela faziam quase uma coluna vertebral, de tão pequenas, eram vários tripés, né? E aí você tinha grandes destaques que compunham bem aquela alegoria, mas as alegorias em si eram muito micro, né? E aí você tinha uma águia que era bem intensa, né? Uma águia toda cheia de calombo, parecia uma águia cheia de brotueja, sei lá o que era. A águia estava bem complicada, né? E aí o enredo que fala, ao longo do seu curso aparecem imagens, porque não dá para, não tem, vai falar sobre o que tem
Ele vai falar sobre o que tinha no desfile. Tinha perro, corso, tinha o cangaço, um ala de cangaceiro, um tripé de cangaceiro, um quadro do Portinari, aí tinha o Dance Avenida, aí terminava com as chacretes, ou seja, era uma diarreia mental, né? Aquilo ali, não tinha muito, não tinha muito significado, né? Aquele desfile. E aí eu tinha um famoso júri da Globo na época, né? Aí tinha um deles fala que o enredo derruba a Portela, e é verdade, o enredo derrubou a Portela. O enredo derrubou a Portela bonito naquele ano, mas a Portela, que foi quinto lugar, na minha visão, quinto lugar bem, um prêmio muito bom para ela. Não, aquilo foi muito polêmico. Se a gente pensar que a Estácio de Sá ficou em nono lugar com um enredo que tinha início, meio e fim, vamos assim dizer, esse enredo da Portela é muito emaconhado. Eu confesso que eu não é maconhado do mal, é maconhado ruim. É aquela maconha que foi guardada 3 anos e alguém foi lá fumar. Ninguém entendeu aquilo, entendeu? E agora, o samba é samba de faxina e samba de infância. Porque tem signos que a gente jamais vai esquecer. Hoje, quando eu divulguei a nossa live, Google, eu botei com esse samba. Até porque que a gente tá com aquela cara, né? Eu com aquela cara chorando por causa da mocidade, você mais ou menos. Falei, vou botar o Briga, que eu quero briga, que eu acho que define muito bem esse ano. Vamos passar para segunda-feira, então, porque agora a gente vai começar a pegar fogo isso aqui. Porque, como eu falei, turma, segunda-feira foi um ano muito... Segunda-feira foi um dia muito melhor no ano de 88 do que o domingo. Assim, a discrepância de segunda para domingo é algo muito surreal. A gente pode comparar para um carnaval recente, como foi, por exemplo, 2016, para o Carnaval do Rio, entendeu? É uma discrepância única, segunda-feira para domingo. E já abre com um samba histórico da tradição. A tradição que a gente sabe que é uma dissidência da Portela. Eram de portelão. Hoje em dia a tradição não sei nem quem está lá direito. Mas assim, na época eram portelenses descontentes que fizeram uma nova escola, calçada em referenciais supostamente de tradição, mas que no começo tinha um conjunto de carnavalescos interessantes, Rosa Magalhães, Maria Augusta, que trabalhavam juntas, fazendo os enredos da tradição. E a tradição encomendava seus sambas a nada mais, nada menos que dois monstros sagrados do carnaval, PC Pinheiro, Paulo César Pinheiro, dos maiores letristas da história, ele, Aldir Blanc, ali, cabeça a cabeça, para ver quem são os maiores poetas da MPB, junto com o Chico Buarque, talvez, os três, né? E o nosso querido João Nogueira, maravilhoso João Nogueira, grande portelense, mas que na época tinha migrado também para a tradição. E eles fazem um sambão, né, Gustavo? Que passado, que coisa marcante é aquele samba da tradição de 88, não é, Gustavo? E o mais curioso é que o júri não gostou do samba, né? O júri deu notas baixas, assim, baixas 10, notas 10 e notas 9, né? O samba não gabaritou 10 e para mim também, eu acredito, na minha visão, que seja um samba excelente. Eu classifico isso coloco isso realmente no teu, concordo com você. E aí tem uma situação da tradição que é o primeiro embate, quando a célula tradição sai da Portela, a Portela cria uma nova escola, uma dissidência dentro dela, e a tradição vai galgando carnavais fantásticos, com Xingu em 85, Rei Senhor, Rei Zumbi, Rei Nagô em 86, e Sonhos de Natal 87, onde uma comissão de carnaval formada por Rosa Magalhães, Maria Augusta, Alice Lacerda, era só festa, era só dinossauro. E aí, em 88, ela chega, né, com o João Rosendo, se não me engano, se alguém lembrar aí, o carnavalesco João Rosendo com os figurinos do Luiz Gabriel Vilela, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado aí. E a tradição estreia no especial rasgando, um desfilaço, principalmente em termos de fantasia. As fantasias eram belíssimas, no padrão Portela de fantasia. A tradição, para mim, na minha visão, desfila melhor que a Portela, inclusive. Sim. O que também não era difícil, que sejamos francos, mas vamos. Ih, gente, crise. Aí. Em 88. E aí acontece com a tradição. A volta da Vilma também, a grande Vilma Nascimento, com uma fantasia lindíssima, feita pelo Sperandini, né, que sempre fazia as fantasias dela, que era uma fantasia toda com plumas, e das plumas saíam rabos de galo. O Diogo Ribeiro pode falar sobre essa fantasia, que ele faz
fazer esse tipo de roupa, como isso é delicado e bonito, né? E a tradição chega com uma moral muito grande. É a Portela, eu vejo a tradição desfilando. O amigo meu Maurício, né, de Fortaleza, por causa da live, estava assistindo os vídeos, né, do desfile de 88, ele falou, nossa, a Portela parece que desfila 2 vezes, né? Ela É verdade. desfila de manhã e depois desfila à noite. E aí se forma um embate, né, da tradição com a Portela, e a tradição, na minha visão, não foi na visão do júri, mas na minha visão, em 88, ela se dá melhor que a Portela. Não sei o que vocês acham aí, os nossos, quem está acompanhando a live, o que acha da Eu Portela? concordo com o relator, concordo com o relator. Eu também acho que a tradição, a filha de Portela, vai melhor do que a mãe em 88. A Raquel Sepúlveda já ficou nervosa aqui, inclusive na apuração da Ira de Monange, ela já vai baixar algumas notas da mocidade, eu tenho certeza, porque estamos do Salgueiro, porque estamos malhando a Portela dela e falando bem da tradição. Mas assim, eu acho muito marcante aquelas encomendas de samba. É impressionante o trabalho do gênero samba enredo que Paulo César Pinheiro e João Nogueira fazem. Eu acho 87, 88, 89 marcantes. Eu acho o samba de 89 uma coisa, eu já contei aqui, eu estava nas costas do meu pai, meu dente de leite caiu quando eu comi um milho. Eu estava ouvindo esse samba na banda da Sá Ferreira 89 e tinha tocado 88. Eu acho que são momentos únicos, assim. A gente já teve Paulo César Pinheiro e João Nogueira fazendo samba para samba de enredo, que é um gênero tão deixado de lado. Eu acho muito, muito forte isso. Isso é verdade. A tradição chega com essa marra boa, né? E arrebenta. Já tenho mais objetivo para É falar isso. sobre a tradição. Com alegorias um pouco Pena que inferiores. perdeu o elo. Né? Perdeu É, aquele elo. Né? Pena que perdeu esse elo. A tradição tinha tudo para ter continuado nessa linha. Infelizmente, a vida a deglutiu. O começo foi todo jogado para escanteio com o caminhar dos anos. Bom, a segunda escola de segunda, que já era uma posição bacana e tal, a gente sabe que desfilar segunda-feira é uma posição mais nobre, é a Dona Caprichosa de Pilares, como nós falamos, a escola que o Luiz Fernando Reis, para quem o Luiz Fernando Reis havia concebido uma identidade. E ela vai pegar nada mais, nada menos que os carnavalescos anteriores do Salgueiro. Eles tinham feito Salgueiro em 87, e por que não? E fizeram Caprichosos de Pilares 88, Luz, Câmera, Ação, uma homenagem ao cinema. Eu estou falando apenas do meu maior de todos, que é o Renato Lage, e de Dona Lilian Rabelo, sua ex-esposa, grande Lilian, querida amiga, que fizeram esse Luz, Câmera, Ação, que eu acho lindo, um desfile lindíssimo da Caprichosa, talvez muito além do luxo que se espera dela, talvez muito maior do que tudo que se já imaginou, talvez o desfile mais belo da história da Caprichosa. Agora, com o samba, que eu particularmente tenho dificuldade para saber quando ele começa e quando ele termina. É um samba extremamente louco, insano, muito abaixo do enredo, essa é a verdade, mas que mesmo, vamos novamente voltar à teoria da faxina. Para uma boa faxina, ele funciona, que é uma festa. Fala um pouquinho para mim, Gustavo, então, daquela Caprichosa tão luxuosa, tão criativa em matéria estética, mas que não trazia a pimenta que o Luiz Fernando Reis havia inventado no comecinho dessa mesma década. É uma mudança que a Caprichosa que se propunha, né? Ela vinha com aquela linha do Luiz Fernando, uma linha que já começava a dar sinais de desgaste. Por exemplo, Eu Prometo já não foi tão bom, até porque não foi o Luiz Fernando que terminou aquele carnaval, foi o Vânia Araújo. Quer dizer, ele termina, mas o Vânia tem um comando maior sobre aquela estética, né, da Caprichosa. A Caprichosa já estava numa crise, assim, como aconteceu com a Ilha, de assim, vou jogar com as armas que tem para eu ganhar o carnaval. O Maír chama o Renato Lage para trabalhar lá, junto com a Lilian, né? E dão uma estrutura muito boa para eles começarem a fazer o carnaval com um baita aporte financeiro. Você vê que é um carnaval, principalmente a alegoria, muito, muito bem feito, né? Um padrão Renato Lage de qualidade, com a linguagem visual espetacular, com carros lindíssimos. O carro do filme de terror, com aquele Frankenstein, assim, é maravilhoso, é um dos melhores carros do ano. Uma das alegorias mais fotografadas naquele ano de 88, um abre-alas Art Deco, assim como ele fez no Rio, no cinema, né, no Salgueiro, com aquelas letreiras de cinema e todo cine caprichoso. O carro da comédia, que é o segundo carro, que é preto e branco, com gordo e magro, enfim, com os três patetas. O carro é maravilhoso. Assim, um show de alegoria do Renato, falar disso é chover molhado. Foi
Nesse ano de 88, é engraçado, que foi um ano que a gente tem uma amiga nossa, Fabato, você conhece também, que foi jurada naquele ano, que é a Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante, grande, Nossa, grande. simplesmente a grande revolucionária acadêmica do carnaval, né? Quem extravasa os limites da academia pela primeira vez. E a Maria Laura dá 10 pro enredo, ela era jogadora de enredo e deu 10 para Caprichosos. Ela adorou o enredo. Eu acho que Gustavo, só particularmente. para aproveitar que a gente está falando da Caprichosos, fazer uma menção, um ex-carnavalesco da Caprichosos e atual carnavalesco da Estação Primeira de Mangueira do Império Serrano, nos dá a honra da audiência, Leandro Vieira, ingressa aqui na nossa live. Um beijão, Leandro, dos magos do carnaval contemporâneo. Obrigado pela sua audiência. Eu não tenho mais nem roupa para fazer essa live. Mas Enfim, com relação a Caprichosos rolava isso, né? De você. Dessa escola, né? Que queria jogar com as armas que se tinha. Mas tinha umas pitadinhas, uns veneninhos ali, por exemplo, a comissão de frente é muito legal, dos lanterninhas com um casal namorando ali, muito bacana. Por exemplo, agora, faltou uma coisa ali naquele enredo. O Francisco falando que o Caprichoso 88 é o Rio no cinema que deu certo. Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que. E aí vem um pouco a minha crítica ao enredo, porque eu acho que essa solução de colocar o cinema americano, que é praticamente dominante ali, com o cinema brasileiro, não houve esse encaixe. Eu acho que essa questão acabou não rolando. E apesar dele terminar com as premiações todas, o Oscar, Kikito, Urso de Ouro, Berlim, Festival de Berlim e tudo. Então, mas acho que essa junção não rolou. Agora, a forma com que o Renato apresenta visualmente os assuntos é espetacular. E, mais uma vez, aquela coisa de se falar que o cabra para fazer imagem bonita. Nossa Senhora. Para mim, aquela definição que é de um rapaz, que eu não sei se você conhece, chamado João Gustavo Melo, que diria assim: Renato Lage defina o amor e Renato Lage desenhará o amor. É impressionante como, de fato, o Renato Lage é o homem do visual, é o design do carnaval e é o design do afeto. Ele tem uma capacidade de desenhar afeto como ninguém. Então, assim, se ele se propõe a fazer um enredo do cinema, ele fará o enredo mais afetivo do cinema do mundo. É muito difícil não se identificar com o traço do Renato Lage. Eu também acho o Renato Lage uma coisa única. Só fazer uma menção aqui também, a entrada do Rafael Sobral, meu compadre amado, pai de Gael, meu afilhado, que está aqui nos dando a honra de assistir a nossa live. Bom, podemos seguir adiante, então. A gente passou pela Caprichosos, que fez, como nós falamos, um desfile lindíssimo. Diferente das suas características, acho até que é curioso, parece um obelisco fora do lugar na história da Caprichosos, de tão bonito e que apenas mantém uma regularidade que eu acho uma crítica que eu tenho a Caprichosos, que é a falta de samba. A Caprichosos historicamente se pautou por não ser uma escola de grandes sambas, a despeito de o famoso tem bumbum de fora para chuchu ser um tesão e a gente gostar de cantar, mas historicamente a Caprichosos nos deve grandes sambas e 88 não foge a essa regra. Beija-Flor é a terceira escola de segunda-feira. Chegamos em Nilópolis. Tremei. Atabaques de Nilópolis, tocai. Ó, ogãs nilopolitanos, alô Drica, alô Wagner. O povo espera. Bom, é considerado, né, Gustavo, o desfile talvez mais caro numa média da história do carnaval. Um enredo que vai evocar aquela data, 88, 100 anos de libertação dos escravos, em 13 de maio de 1888. E a Beija-Flor não deixa, ela não foge às características de sua comunidade, uma comunidade negra, uma comunidade extremamente ligada aos referenciais do enredo. Agora, numa via Joãozinho 30, né? Num grande delírio e com muito luxo. Com um luxo impactante para a época, algo que passaria hoje, algo que se credenciaria para desfilar hoje em dia. Como é que você vê aquele desfile da Beija-Flor? Ela vinha de um enredo sobre o teatro, 2 anos antes tinha feito O Mundo é uma Bola. O Joãozinho estava, assim, o craque, ele estava como o Messi está ainda hoje, como o Cristiano Ronaldo estão para o futebol. O Joãozinho estava naquela fase. E aí, como é que você viu esse desfile?
Cara, é um desfile genial. Do ponto de vista de criação, do ponto de vista de desenho, com o Viriato, né? E o Viriato tem uma mão muito proeminente naquele desfile, uma mão muito presente naquele desfile, uma mãozaça mesmo ali, que ele coloca muito ele, na verdade, aquele desfile, ele atualiza o belíssimo desfile de 1978 da Beija-Flor, com a criação do mundo na tradição Nagô. O Anderson acabou de dar uma definição maravilhosa. Eu vi Deus no desfile da Beija-Flor de 88, eu vi deuses no desfile da Beija-Flor de 88. E ele faz aquela uma paralelo, né? Um paralelo não, ele faz um encontro, né? Não sei se é paralelo o nome, enfim, mas dos deuses do panteão iorubano com os deuses do panteão egípcios, né? Então, Horus é Xangô, que corresponde à justiça, enfim, por aí vai, ele vai, Ísis é Iemanjá, então ele vai fazendo essas coisas e dividindo tudo por cor. A Beija-Flor ficou um tapete de cor que, assim, chega a dar uma agonia de falar, porque é muito bonito aquilo. É irritante aquele desfile. Você assistia o Beija-Flor 80, você fica, para! Chega! Aí você, quando vai respirando de um setor, vem outro e dá uma porrada. O setor de Obaluaê uma obra de arte, aquilo ali, com o Viriato como destaque, né? Um setor todo em palha e tal. E é porrada atrás de porrada, né? Você vê ele, inclusive, no carro do Axé da Sabedoria, ele fala um pouco sobre as mães feiticeiras, as Yami, né? Então, enfim, é uma cacetada do João, uma aula, e se esse desfile passa hoje, ele ganha o carnaval. Se o Leandro Vieira der mole, vinha o João e ganharia o carnaval. Que é muito bonito, muito bem feito. E assim, muita gente fala da Beija-Flor na época, né, que o João criou tons, ele e o Viriato criaram tons que não existiam na época em desfile de escola de samba. O verde água era um que pouco tinha sido usado, inclusive as ráfias que estão presentes é quase um leitmotiv, né, um fio condutor, a questão da ráfia, né, de sopro que dava aquele movimento todo, foram feitas em fábricas exclusivas com aquela pigmentação exclusiva para fazer aquela fantasia. Então é muita ostentação, é muito poder, é muito bonito aquilo, né, Fabá? E aí a gente vai para a problematização desse desfile, porque de fato ele passaria hoje, ele é muito impactante, ele é muito bonito. Eu sugiro a todo mundo que veja, ele está muito bem, como eu falei, transmitido pela Globo no YouTube, então vale a pena procurar. Agora, ela não ganha, inclusive ela também não é vice-campeã. Você não considera assim, que há alguns problemas? Eu vou falar a minha opinião, eu estou jogando aqui para que a gente debata. O samba enredo da Beija-Flor, além de ser um samba menor com relação ao samba da Vila Isabel, o samba da Estação 1º de Mangueira, escolas que ficaram na frente, inclusive acho inferior a outros sambas do ano, como o próprio samba da tradição, que nós citamos aqui, me pareceu que o enredo, apesar de muito bonito, ele ficou levemente desconectado com a problematização da data daquele centenário. Não foi, por mais que houvesse o toque da problematização da data, ele obviamente está presente quando você faz um enredo dessa natureza, não foi o carro-chefe do enredo da Beija-Flor. Se você pensar bem, o samba dela, inclusive, é de difícil identificação por parte do negro. Quando aqui raiou o sol, surgiu e veio a lua, eu sou negro, fui escravo e a vida continua. Entendeu? Eu acho que não há a menor problematização da questão daquela data importante, ou seja, há uma desconexão com a pulsação histórica de momento. Você acha que seria esse o problema do desfile no sentido de não o fazê-lo campeão? Eu acho que o samba, por exemplo, na segunda parte, ele até pega um pouco disso, né? Tenta fazer, puxar essa sardinha, né? Liberdade raiou, mas a igualdade não. Mas não é suficiente. Ele fica atrás, por exemplo, de um patamar de samba e de mensagem da Mangueira, obviamente, e da Vila com Kizomba. E eu acho que falta essa problematização, mas, sobretudo, se falta problematização, sobra essa surra estética que era o que o Joãozinho fazia e que acabou dando esse resultado final, que, na minha visão, é um dos grandes desfiles em termos de visual da história do Carnaval Carioca. Então, a Beija-Flor passa com um chão também avassalador. O pessoal estava aqui falando do chão da Beija-Flor, que é um
também é outro, aquele estilo que a Beija-Flor desfila, né, que é rolo compressor, e que a gente sente muita falta da Beija-Flor, essa questão do que o Milton Cunha fala com relação a isso ao João, que é o maravilhoso, o negro maravilhoso, a questão da raça, que é essa questão da exuberância, ou exuberância, né? Essa exuberância do negro vitorioso, né? Então, eu acho que a Beija-Flor nesse ano ela consegue condensar isso e com uma fantasia de casal das mais bonitas da história, que o Viriato faz para o casal da Beija-Flor, que é os PV e Doris. Então, uma Não, curva, eu né? concordo totalmente. O Daniel Reis, algumas pessoas estão apontando coisas muito interessantes. É bacana a gente falar disso. A gente quer que vocês comentem e falem assim: de fato, era para problematizar tudo, não ia ser chato? Concordo, concordo. Eu acho assim, a proposta do João não era fundamentalmente essa e ele está correto na proposta dele. Agora, para a época, creio que o que tocou mais no coração das pessoas que julgaram e das pessoas que estavam nas arquibancadas era a questão da problematização dos 100 anos. Então, talvez, a gente está aqui investigando porque a Vila Isabel ganhou e a Mangueira tirou em segundo. A Beija-Flor tirou em terceiro lugar com esse desfile que esteticamente é um assombro. Talvez o maior desfile esteticamente da história do Carnaval. Por que não ganhou? A gente está aqui tentando investigar isso. Talvez, na época, as pessoas estivessem com vontade de ser tocadas pela problematização maior, pelas mensagens. O que não significa que o João tem errado. Era uma ideia dele. A proposta era essa. E a proposta foi nota 10. Foi muito bem sucedida. Porém, a gente tem aquelas obras transcendentais no mesmo ano. Uma obra, sobretudo, transcendental. Uma obra que está para além dos quesitos, está para além da beleza. É quando uma obra, no sentido da mensagem, vence a beleza, vence a riqueza, vence o luxo, vence o dinheiro a dólar. Então, acho que é essa a grande questão que a gente está buscando investigar. Por quê? A investigação apenas diz o seguinte: a Beija-Flor, a verdade, né, os fatos dizem que a Beija-Flor tirou em terceiro lugar. Por que será? Eu vejo por essa questão mesmo de que a Vila Isabel investigou mais naquele ano e as pessoas queriam, na sua questão de compreensão sensível, mais investigação naquela ocasião. Tanto que o João, eu acho que fica tão mexido com 88 e ele é ali que ele resolve. Eu acho que a partir daquele desfile ele é muito acusado da questão do luxo exagerado, blá, 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 que no ano seguinte ele resolve cunhar o Ratos Urubus. A gente não pode deixar de lembrar que no ano seguinte ele faz a questão do luxo e o lixo. Então, é por aí. A gente está aqui tentando investigar o que houve. Se ele estava certo, estava errado? Não, não tem nada a ver com isso. Ele estava certo na proposta dele. Mas, em 88, o que está escrito na história ele tirou em terceiro lugar, ele não ganhou. Não é, Gustavo? E nessa segunda azul e branco, né, se a gente for. A maioria das escolas de 88 tem a bandeira azul e o branco. São 8 escolas por dia, as 6 escolas encarrilhadas de segunda-feira são azul e branco, só quebrado pela Império Serrano e pela Mangueira, né? Queria mandar um abraço, 2 abraços rapidinhos pro Robson Aguiar, meu amigo lá de Fortaleza, que mora em Brasília, e o Dudu Azevedo, diretor da Beija-Flor, tá aqui. Grande Dudu. Tá aqui acompanhando a gente também. E aí, com relação a isso, tem uma curiosidade sobre esse desfile que vocês vão ter uma síncope agora. Teve uma jurada que resolveu dar 9 para Beija-Flor em alegorias e adereços. Pasmem. A jurada Sandra Burstin dá uma nota 9 para Beija-Flor e ela simplesmente... Porque aí tem uma coisa de julgamento que a gente depois vai falar aqui no final da live, quando for falar da Eva Isabel, e o julgamento que, assim, o número de nota 10 era limitado. Você só podia dar até 8 notas 10. Então você tinha que economizar ali o 10. A jurada deu nota 10 para a Ilha, em alegorias, para Caprichosa e Vila Isabel. E deu nota 8 para Mangueira. Se deu um 9 para Beija-Flor, ela deu um 8 para Mangueira em alegorias e adereços. Então, foi uma nota meio fora. Essa nota acabou sendo descartada, mas ela O Dudu Azevedo, maravilhoso diretor de Carnaval da Beija-Flor, está aqui comentando que ele não considera que existe arte certa ou errada. Certíssimo, concordo totalmente contigo. Também acho que assim, o bacana do Carnaval é essa múltipla arte. E por algum motivo, por algumas conexões que a gente entende como afeto, em alguns anos umas são melhores, são mais entendidas ou chegam mais do coração do que outras. Eu acho que é um pouco isso, é como o afeto e como as questões de entorno nos anos específicos dizem. Eu tendo a achar
que o que aconteceu em 88 foi isso. A Beija-Flor foi perfeita na sua proposta, a Vila Isabel foi perfeita na sua proposta, mas o povo que ali estava e o júri que ali estava sensivelmente mais tocado a receber a mensagem da Vila Isabel mais politizada no sentido da problematização do tema. Eu vejo por esse lado, mas todas ali... Todas ali, o Fabato travou. Travei não. O Fabato, Aqui, Fabato deu uma travada. Agora pode falar, agora destravou. Eu travei ou não? Tô falando? Tô bem? Tô Agora... aparecendo? Ah, então foi. Então, o que eu quis dizer é que é isso. Não existe, como o Dudu mesmo falou, não existe proposta errada. O que eu acho é que a proposta da Beija-Flor, corretíssima, e a da Vila Isabel, corretíssima, na hora do julgamento, a da Vila Isabel estava mais no coração do que as pessoas queriam chegar. E uma coisa é certa, a gente não pode negar. O samba da Vila é uma obra-prima. O da Beija-Flor, de 88, não é uma obra-prima. Os torcedores da Beija-Flor, que já viram sambas afros, antológicos da Beija-Flor, como Áfricas, que é aquele samba de 2007, 88 não é um sambão. Definitivamente a Beija-Flor não tinha um sambão em 88. Isso é mole a gente perceber, né, Gustavo? E eu vejo muita gente falando que a Vila Isabel tirou 10 em alegoria. Não tirou, não. A Vila Isabel foi o pior quesito dela. Depois eu vou falar isso com mais, que a gente vai falar aqui no final. Mas a Vila Isabel tira um 9 e tira um 8 em alegoria. Ela quase perde o carnaval em alegorias em adereço. Entendi. Bom, então vamos passar para a Beija-Flor. Nossa terceira colocada foi medalha de bronze. Viva a Beija-Flor de Nilópolis, essa escola negra, essa escola preta, que é a coisa mais linda do mundo, dizer que uma escola é muito preta e a Beija-Flor é muito preta, que é aquela comunidade maravilhosa, assim o é. E é muito, muito incrível ter a Beija-Flor no carnaval. Vamos chegar a Cabo Sul. E aí nós vamos falar da nossa infância, porque Cabo Sul, na época, tinha aquela maravilhosa mania para a época de homenagear pessoas, de homenagear personalidades vivas. E ela tinha homenageado o Roberto Carlos em 87, um desfilaço, adoro aquele desfile, acho o samba maneiro, que o Sandro Biondo não nos ouça, né, Gustavo? Mas eu adoro aquele desfile da Cabo Sul. Em 88, ela resolve homenagear os Trapalhões, com samba que no pré-carnaval enlouqueceu o Brasil por causa do refrão. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, seu mundo é encanto e magia. E assim, ela entra naquela ocasião, depois da Beija-Flor mais luxuosa do ano, a Beija-Flor campeã até então a Beija-Flor estava ganhando o carnaval, e vem a Cabo Sul modesta pra caramba, um desfile bem acanhado esteticamente, mas com esse samba que era um sucesso, Presidenta Terezinha Monte. Fala um pouquinho, Gustavo, daquela insanidade maravilhosa que foi a homenagem aos Trapalhões, enredo apenas de Alexandre Lousada, um dos mitos do carnaval. Que o enredo, o desfile que eu acho é muito injustiçado do ponto de vista estético. A escola não estava feia, longe disso, e com esculturas muito boas. O escultor da Cabo Sul, não sei quem era na época, mas devia ser um bom escultor, porque as feições dos Trapalhões estavam muito bem feitas. Então, não é um carnaval barato também, houve investimento ali. Terezinha Monte chegou junto, principalmente depois da boa classificação que a Cabo Sul teve em 87, a melhor classificação até então. E ele, eu acho que assim, ainda teve o fator, eu acho que a Beija-Flor pisoteou a Cabo Sul. Ficou o comparativo, e aí esse comparativo ele acabou sendo muito ruim para Cabo Sul, né? Que obviamente teve quesitos muito fracos, etc. Mas eu particularmente não acho um desfile tão ruim assim quanto se fala. Era simpático. O Rodrigo Magina está falando que é um desfile simpático, eu também acho um desfile simpático, interessante. O Renato Aragão, que desfila junto com os outros Trapalhões, né? Ele chora copiosamente no meio do desfile, ele tem um ataque de emoção no meio do desfile, uma cena muito bonita daquele ano, né, da Cabo Sul, e que o Alexandre Lousada conseguiu, acho que, traduzir muito bem assim, o que era os filmes, etc. Eu acho um desfile muito simpático, muito, muito interessante, mas que a escola, faltou uma escola para
para segurar aquilo mais, né? E aí teve uma questão, por exemplo, de disputa de samba enredo lá, que rolou um tiroteio na quadra quando foi anunciado o samba vencedor, o bicho pegou na Cabo Sul e, enfim, rolou uma tensão ali pré-desfile, mas na hora do desfile aconteceu o que aconteceu, houve a virada de mesa e a Cabo Sul não caiu. Eles chegam a descer do carro, vão desfilar no chão. O Renato Aragão, inclusive, fala uma coisa que eu acho muito bacana, essa comparação com um artista brasileiro ganhar um Oscar. Ele fala, eu aqui estou ganhando o meu Oscar. Eu acho isso muito bonito e muito real do que é um desfile de escola de samba. O Oscar brasileiro é ser homenageado por uma escola de samba. Muito cá pra nós. É a coisa mais incrível do mundo, né? Então, assim, eu adoro, acho a cara da minha infância. Aliás, falando em infância, deixa eu mandar um beijão pro Jorge Bessa, professor de matemática meu, da época do Padre Butiá, que está aqui assistindo a nossa live. Grande Bessa, um dos grandes professores da minha vida, meu e da Lívia Torres, minha irmã. Ele está aqui assistindo. Grande folião também, que eu sei que ele gosta muito de carnaval. Bom, acabou ela tinha aquele estilão, né, Gustavo? Acabou não caindo, no ano seguinte continuou, ainda ficou mais 2 aninhos, enfileirou mais 2 aninhos de grupo especial nessa brincadeira de não ser rebaixada nesse ano. E o Anderson Bick vai ficar muito triste, mas eu vou ter que lembrar, ela não foi a última colocada. A última colocada foi a Imperatriz. A Cabo Sul ainda ficou na frente da Imperatriz Leopoldinense em 88. Passou Cabo Sul. Vamos a Unidos da Ponte. Olha que coisa maravilhosa. No grupo especial, tínhamos Cabo Sul e Ponte. Azul e branco e azul e branco, uma atrás da outra. Escolas que hoje, inclusive, não figuram na Marquês de Sapucaí. A Ponte voltou a Sapucaí recentemente, perdão. Mas ficaram muito tempo as duas fora da Marquês de Sapucaí. Fala um pouquinho daquele enredo, Gustavo, que homenageava nada mais, nada menos que um dos gênios do teatro, da televisão, do cinema, um dos grandes, do rádio também, dos maiores apresentadores de rádio da história, junto com César de Alencar, o grande Paulo Gracindo foi enredo da Unidos da Ponte, uma época de muitas homenagens, né? Depois dos Trapalhões, Paulo Gracindo era TV Globo total, na tela da TV no meio desse povo. Conta aí, Guga. E aí um samba muito bonito, da Ponte, muito melancólico também, ele tinha todo em menor, né? Mas que eu acho muito bonito aquele samba, principalmente em termos de melodia. E tem um refrão que não fala do homenageado, às vezes é estranho isso, né? Eu queria e queria meu cantar, você canta melhor do que eu, Fabado, se quiser se arriscar aí. Não, esse eu não sou bom, esse eu não consigo atingir as notas. Ele é muito para baixo, é muito difícil. E a bateria da Ponte não estava boa naquele ano, contribuiu também para o samba não acontecer tanto, mas eu acho que é um samba que me toca particularmente. Eu acho um samba muito bonito, uma melodia muito sinuosa, né? E ele tem essa coisa no refrão, eu queria meu cantar, esperança brasileira que a brisa ligeira embala no ar. Não fala do homenageado, mas aquilo é tão bonito. Eu acho que é meio que eles, na tentativa de fazer E Eles Verão a Deus, que é o samba da Ponte de 83, sim, ele tenta pegar de novo aquele lirismo, né, desse desfile. E aí é engraçado, assim, é um desfile que é esforçado. Essa palavra é horrível, mas a Ponte se esforça muito para fazer um belo desfile. Eu acho que ela faz um desfile bem honesto, faz uma bela homenagem. Tem um carro que eu acho genial em termos de concepção, que é um carro que é muito poético, que é o Paulo Gracindo diante do espelho no camarim, e aparecem os personagens todos em cima, assim. Aquilo é muito bonito, poeticamente. Sabe aquelas ideias de Renato Lage? A coisa da poesia da imagem, eu acho aquilo bem poético e tudo. O que eu acho mesmo que o Paulo Gracindo, o Paulo Gracindo entrou para a história, para o imaginário coletivo, né? Como o Odorico Paraguaçu, que é um personagem extremamente jocoso, extremamente interessante, sucupira, todas as questões que, aliás, estão aí em 2020, né? Sucupirescas, né? Continuamos em sucupira, essa é a verdade. E eu acho que há um descompasso entre o tom do desfile e o homenageado no sentido da percepção do que o público esperava, entendeu? Uma homenagem ao Paulo Gracindo que não tenha o tom sucupiresco não tem graça. Por mais que ele estivesse ali sucupiristicamente, ele estava bem Odorico no desfile, né? Trajado, assim. Mas assim, eu acho muito melancólico para quem entrou para o imaginário coletivo como homem divertido, como, poxa, aquela estética da cidade de Sucupira, não é? O Bernardo tá lembrando que esse Dil Costa, beijo, Dil, bem-vindo aqui à live. Bernardo... Grande mocidade. O Bernardo tá falando aqui. Gente, se cair a live, a gente vai voltar, tá? Porque tá quase 1 hora de novo. Tá voando.
Verdade. Esse refrão, o Bernardo tá falando que é do Brasileiro Profissão Esperança. Ficou bem subjetivo, né? Pode ser. Mas o próprio Brasileiro Profissão Esperança acho que nem parece muito no desfile, assim. Parece a mandala, parece muito a questão da novela. E uma coisa muito bonita do desfile é que o Dias Gomes desfila ao lado do Paulo Gracindo. E é muito bonito isso. Acho uma bela forma de homenagear É o verdade. Paulo Não, Gracindo. a aparição dele no desfile é muito legal, é muito gostosa. É que eu acho mesmo que assim, a gente lida com a percepção do outro. E o público via no Paulo Gracindo o próprio Odorico, né? E eu acho que é muito down para a carga do Odorico, que tinha essa coisa, né, populesca, né? Vai para cima. É uma coisa que, para mim, o desfile fotografa para baixo. Bom, vamos seguir adiante. Nós vamos pular a próxima escola, porque a próxima escola vai merecer. Na verdade, a gente vai cair a live, sabe? A gente vai dar uma hora, a gente vai cair a live, vai voltar para falar dela. Não tenho dúvidas disso. Que é a Vila Isabel, que foi a grande campeã de 88, possivelmente um dos melhores desfiles da história do Carnaval. Para muita gente, o maior desfile da história do Carnaval. Walter Tonhá, grande abraço, querido baianinho que mora em São Paulo. Vamos que vamos com Império Serrano. Ney Ayan fazendo um enredo pensado, como muitas vezes nos anos 80, por Fernando Pamplona. Para com isto da Calmeu, que é essa busca por um Rio de Janeiro que tinha sido, já tinha sido perdido na visão dos saudosistas nos anos 80. O Império Serrano, primeiro a gente tem que, não podemos deixar de falar, a gente não falou da Vila Isabel, mas todo mundo sabe que a Vila Isabel ganhou, que é um desfile marcante, histórico, bababá, e o Império desfilou depois da Vila. Olha que Pemba desfilar depois da Vila Isabel, e no ano seguinte ele desfilou depois do Ratos Urubus. Então o Império pegou duas pauleiras. Fala um pouquinho, Guga, daquele desfile da Serrinha com o Ney Ayan. O Império tinha enfileirado em boas posições, verdade seja dita, nos anos 80. Talvez merecesse ser o bicampeão em 83, foi campeão em 82. Talvez merecesse o bi em 83. 84 com o Renato Lage, um desfilão. 85, 86. 87 tira uma boa colocação, apesar de não ser incrível. E 88 já começa a dar uma baqueada, já não é um grande momento do Império, ele começa a entrar numa descendente que vai culminar em 91 com um novo rebaixamento. Fala um pouquinho desse desfile do Império. Isso aí, Diogo Ribeiro tá aí ainda, meu amigo. Vamos falar do Império 88 aí um pouquinho. Império 88 do Ney Ayan, né, que é o carnavalesco, né? E que faz o enredo, como você falou, a partir do tema proposto pelo Fernando Pamplona, né? Que seria, acho que, o último, né? Enredo do Pamplona, né? Que ele propõe, não é isso, Fabio? Foi Foi o o último, último, foi o né? último. Porque o outro já é o Jorge Amado, que é um enredo do Oswaldo mesmo, que já é do enredo Do Oswaldo Jardim. E é um enredo meio datado, né? Que falava da questão do separatismo entre... porque o que acontece? Em 1975, tinha o estado da Guanabara, né? E tinha o Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal. Com a mudança da capital para Brasília, demorou-se 15 anos para fazer o que chamam de fusão. O Distrito Federal passa a ser a capital Rio de Janeiro, não é isso, Fabato? E o estado da Guanabara se incorpora ao estado do Rio de Janeiro. Isso. O estado da Guanabara, cuja capital era Niterói. Isso aí. O Rio de Janeiro era o Distrito Federal. Então, até nessa fusão doida, teve coisas absurdas e malucas. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é do governo. Então, o Fabato caiu. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Chamar aqui o Fabato, daqui a pouco ele está aqui de volta. E aí eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou desligar essa live, tá bom? E já que o Fabato caiu, a gente continua aqui, tá bom? Não, Guga. Oi, Daniel. O que foi, Daniel? O Fabato tá aí, não? O Fabato não me aparece mais para mim aqui. O estado do Rio de Janeiro era o estado da Guanabara. Isso. O Niterói era o estado... Exatamente, desculpa, gente. Eu vou galera, vou refazer. Obrigado aí pela correção. Vou puxar esse assunto aqui de novo na live e vou chamar aqui o Fabato de novo, tá? Aguenta aí só um minutinho, tá?